Estamos gravando! Boa noite a todos. Mais uma vez, daremos início a mais uma maravilhosa aula do nosso curso de extensão, o Supremo Tribunal Federal e a Proteção aos Vulneráveis. Projeto de comemoração aos 5 anos do grupo de pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais. Vamos então voltar à nossa maravilhosa matéria. Vou colocar os slides aqui na tela. Todo mundo consegue ver bem? Mandem um ok, por gentileza. Maravilha, então. Nós paramos na última aula falando sobre a acidentada trajetória constitucional brasileira. Os textos do professor Luiz Roberto Barroso vão colaborar com essa construção teórica, né? Vão nos auxiliar a compreender como o constitucionalismo no Brasil sofreu diversos solavancos, né? Quando nós pensávamos que a Constituição iria se firmar, ela acabava caindo. Teve um aluno na última aula, desculpa, eu esqueci o nome, mas ele falou algo que eu achei muito interessante. No Brasil, se ventar um pouco mais forte, historicamente a Constituição cai, né? E é verdade, quando você olha aí, nós tivemos muitas constituições num curto espaço de tempo. A título de exemplificação, é uma cultura muito diferente da nossa, mas vocês sabem que os Estados Unidos da América têm uma única Constituição por mais de 200 anos. E nós, nesse mesmo período, tivemos aí, né, a Constituição de 1824, 1891, 1934, 37, 46, 67. Alguns autores sustentam 69 e a atual de 1988. Entre 7 a 8 constituições num período aí de 200 anos, né? Percebam, queridos, que a Constituição de 88 é a mais duradoura do ponto de vista democrático. Ela tem se sustentado por mais de 30 anos com a democracia, né? Como regime político. Nós temos um Estado democrático de direito, temos uma república democrática. Isso é muito importante. Vocês vão perceber que a democracia é o regime político mais favorável à proteção dos direitos fundamentais, à proteção dos direitos humanos. Então, é sempre importante ressaltar que a democracia, ela é a cláusula democrática, né? Algo muito importante para o constitucionalismo. O Barroso vai falar sobre essa relação entre o constitucionalismo e a democracia. Bom, vimos então que durante muito tempo o Brasil teve governos ditatoriais, inclusive com supressão a direitos fundamentais, cassação a ministros do STF, pelo menos 3 ministros foram cassados ao longo da ditadura. E eu não sei se vocês já estudaram essa matéria, alguns alunos talvez já tenham estudado. Durante algum tempo, alguns direitos fundamentais foram suprimidos, a exemplo do habeas corpus. Tem noção disso, gente? Nós tivemos uma época no Brasil que você não tinha habeas corpus. Então, a pessoa era presa de forma arbitrária e você não tinha um mecanismo processual para combater esta violação a direitos humanos fundamentais. Então, é muito importante, né? A maioria dos alunos é contemporânea à Constituição de 88, a maioria de vocês nasceram em um país democrático, com uma Constituição que assegura uma série de direitos fundamentais. Mas a bem da verdade é que, se você analisar o século passado, nós demoramos muito tempo para ter uma Constituição efetiva, para ter uma Constituição que realmente representasse um documento jurídico de respeito, né? De aplicação, que tivesse aí autoridade. É uma construção histórica. Bom, queridos, só ressaltando 2 pontos fundamentais aqui. Como marcos históricos no mundo, a Segunda Guerra Mundial, ela traz para o constitucionalismo essa necessidade de proteção aos direitos fundamentais e também a limitação ao poder do Estado. A Segunda Guerra nos demonstra como é importante criar mecanismos de defesa, mecanismos de proteção aos direitos humanos fundamentais e também à democracia. E um outro fator histórico muito importante é que, como o Brasil teve ao menos 20 anos de ditadura militar,
com supressão a direito, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade de opinião. A imprensa sofreu muita censura também, né? Esse período ditatorial que tivemos, da década de 60 à década de 80, justifica por que a Constituição de 88 tem tantos direitos fundamentais. Você abre o artigo 5º, nós temos 78 incisos detalhando direitos fundamentais, lembrando que não é apenas no artigo 5º que estão os direitos fundamentais, mas principalmente nesse artigo. E aí você entende, então, por que a Constituição protegeu tantos direitos. Porque nós saímos de um período de supressão a direitos por governos ditatoriais. Bom, feita esta breve revisão da aula passada, até aqui alguma dúvida, gente? Mandem um ok rapidamente. E vamos em frente, então. Olha só. Eu estou sugerindo alguns livros para que você possa ir anotando aí e formando uma bibliografia, né? Uma bibliografia básica, muito importante para a nossa matéria. Estou sugerindo um clássico do professor Dalmo de Abreu Dallari, da USP. Vocês estudaram o professor Dalmo de Abreu Dallari em Teoria do Estado, né? Ciência Política e Teoria do Estado, Teoria Geral do Estado, com a querida professora Ângela. Ele tem um livro muito importante sobre elementos de teoria do Estado. Eu estou sugerindo um livro que ganhou até o prêmio Jabuti, né? A Constituição na Vida dos Povos. Ele vai contar a história do constitucionalismo no mundo, né? Muito interessante esse livro, para que vocês possam aprofundar o conhecimento nessa matéria. Olha só então, gente, vamos analisar de forma mais detalhada a formação histórica do direito brasileiro. Nós estudamos um pouquinho a história das constituições e agora, então, vamos especificar alguns pontos que colaboram para a compreensão de por que os vulneráveis, por tanto tempo, ficaram sem proteção no nosso país. Nós temos que lembrar que o direito brasileiro se filia à tradição jurídica ou família jurídica romano-germânica, da Civil Law. Isso significa que a lei é a principal fonte do direito. É bem verdade que nos últimos anos, vocês têm acompanhado, inclusive nas minhas aulas, uma atuação do Supremo Tribunal Federal, uma atuação do Poder Judiciário mais efetiva, mais incisiva. Inclusive, o Judiciário criando o direito. Nós vamos estudar algumas decisões do Supremo, que o Supremo criou algumas relações jurídicas. A exemplo da criminalização da homofobia e transfobia, né? Foi uma matéria ali que o Supremo praticamente equiparou um crime. O crime de homofobia e transfobia está equiparado ao crime de racismo por decisão judicial. Nós não temos uma lei falando sobre isso. Quando nós falamos também da união estável homoafetiva, quando falamos do feto anencéfalo, todas essas decisões que vamos estudar nas próximas aulas, eu não tenho lei para isso, eu tenho decisão judicial. Então você vai perceber que nos últimos anos, principalmente do ano 2000 para frente, o judiciário brasileiro, ele acaba assumindo uma nova função, uma nova postura. Inclusive, todo mundo já ouviu essa expressão. Para quem gosta e para quem não gosta, muita gente diz que o Supremo tem sido um tribunal ativista. O ativismo judiciário tem sido muito falado isso em várias matérias do direito. Mas vamos começar da origem. O direito brasileiro, ele nasce por influência de qual direito, gente? Responde aí no chat para você se movimentar um pouquinho. Qual o direito que colabora para a formação inicial do direito brasileiro? Quem lembra? Vai, Brasil! Olha só, Amanda e Micaele. Gente, vamos pensar um pouquinho. Nós fomos colonizados por quem mesmo? A Amanda tem razão, mas eu queria um pouquinho antes. Romano-germânico, tá, mas quem colonizou o Brasil foram os romanos? Vai, Brasil! Isso, queridos, agora sim, direito português, né, professor? Natan, Amanda, Fábio.
o Alexandre, Micaele, Vitória, isso, Adriele, agora foi. Vocês têm razão, né? O direito romano influenciou muito, o direito francês também, mas na origem, o direito brasileiro nasce vinculado ao direito português. O Fábio está dizendo, o pessoal pegou no tranco, né, senhor? Tá começando a semana, né? Segundou, o pessoal tá meio ainda em ritmo de domingo. Muito bem. Percebam então que o direito brasileiro ele nasce, vocês já estudaram isso, né? Ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas, lembram disso? As ordenações do reino português, né? Então, na origem, o nosso direito nasce com uma influência europeia muito forte. E aí sim, até para valorizar a resposta das meninas, é bem verdade que o direito português e o direito europeu, de forma geral, foi muito influenciado pelo direito francês, Código Civil Napoleônico especialmente, e mais longínquamente, muito influenciado pelo direito romano. Parabéns! O direito romano é a base da tradição jurídica romano-germânica. Muito bem. Então vamos lá. O direito brasileiro ele nasce muito vinculado à ideia de que a lei é o direito. Ou seja, a gente criou até algumas expressões no Brasil. Você já discutiu algum tema com a sua mãe e a sua mãe falou assim para você, mas onde está escrito isso? Já ouviu isso? Onde está escrito isso, né? Por quê, professor? Porque criou-se a expectativa de que todo o direito está escrito em algum lugar. As codificações são muito grandes, né? Você pega um Código Civil aí com 1.000, 2.000, 2.000 artigos, né? É muita coisa. Então perceba que a lei, durante muito tempo, queridos, foi a fonte principal do direito. Micaele dizendo que tem trauma de tantos artigos, né, professor? Para a prova é terrível. Pois é, Micaele. Mas a grande questão é a seguinte: essa atuação judicial do Supremo criando algumas questões, isso é muito recente. Preciso que vocês entendam isso, né? No Brasil, a lei era a principal fonte do direito. Era a fonte mais importante. Nós não tínhamos tanta importância assim nos precedentes judiciais, os costumes. Isso era a fonte do direito também, mas numa questão menor. Hoje, para ser bem sincero, o Supremo Tribunal Federal tem condições de criar o direito, a exemplo das súmulas vinculantes. Nós vamos estudar isso mais ao final da nossa aula, mas quando o Supremo cria uma súmula, todo o poder judiciário, toda a administração pública está obrigada, né, estão obrigados a cumprir o que o Supremo está determinando. Então você observa uma movimentação histórica. Atualmente, o Poder Judiciário tem ganhado muito espaço na criação do direito. Mas, historicamente, durante aí, né, o século passado quase todo, a lei era a fonte mais importante. Perceba que, com isso, estou falando de antigamente, né? Nós tínhamos o princípio da tripartição dos poderes como uma das ideias mais importantes. Vocês estudaram isso em ciência política, com Montesquieu, lembram disso? Então, na tripartição dos poderes, o juiz aplica o texto da lei. Então, lembra daquela ideia do direito francês de que o juiz é a boca da lei? A ideia do positivismo jurídico que dura lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Esse era o cenário que nós tínhamos no Brasil até a Constituição de 88. Muitos ministros do Supremo se diziam escravos da lei. Escravos da lei. E sabe que tem uma passagem muito interessante num livro do professor Ronald Dworkin, um estudioso americano, que ele conta que um juiz da Suprema Corte americana estava indo para o tribunal e o motorista, quando ele desce para ir para o tribunal, fala para ele, excelência, faça justiça, querendo, né, dar aí uma mensagem positiva. E o juiz americano disse para o motorista, essa não é a minha função. A minha função é aplicar o direito. Você percebe a diferença? A minha função é aplicar o direito. Se isso é justo, se isso não é justo, é uma outra conversa, é uma outra discussão. Mas a ideia do positivismo, a ideia da escola da exegese francesa, é que o juiz tem uma atividade quase que mecânica. Você dá o fato e o juiz te dá o direito.
de acordo com o texto da lei. Então, nós, durante muito tempo, vivemos atrelados ao texto da lei. E aí eu te pergunto, gente, quem faz a lei no Brasil? São as minorias? Você tem uma legislação criada pelos negros, pelos homossexuais, ou você tem uma legislação criada por quem tem patrimônio? Olha a Câmara dos Deputados, olha o Senado Federal. A maioria é homem, a maioria é branco. Então você não tem como esperar da lei proteção a vulneráveis. Quantos deficientes nós temos hoje como parlamentares? Olha o Supremo Tribunal Federal, nós não temos um único ministro negro. Está entendendo onde eu quero chegar? A gente está tentando trazer esse retrospecto histórico para vocês compreenderem por que a proteção aos vulneráveis é extremamente recente no Brasil. A gente pode começar a pensar em proteção a minorias a partir da Constituição de 88. A grande questão, então, é que nós tínhamos o judiciário com uma função muito clara: aplicar o texto da lei. O Código Civil, ele tinha um enfoque, ele dava destaque à proteção da propriedade. Propriedade. Lembra que o Código Civil durou quase 100 anos no Brasil. A preocupação era com as relações patrimoniais. Concepções de família no Código Civil eram muito ligadas ao catolicismo. Então, a família, lá em 1916, ela era formada pelo casamento de um homem e uma mulher. Essa era a concepção de família. Um homem e uma mulher. Inclusive, essa influência religiosa de que o que Deus uniu, o homem não separa. Vocês sabiam que durante muitos anos, no século passado, o casamento era indissolúvel? O casamento era uma vez só. Nós começamos a falar em desquite em 1942. Tem uma galera aqui que nunca ouviu falar de desquite. Talvez a sua avó já tenha falado, ah, fulana é desquitada. Você já ouviu isso? Pessoal mais antigo, né? O desquite era uma modalidade de separação do casal e de seus bens materiais, mas que não rompia o vínculo conjugal. Ele impedia outros casamentos. O Alexandre está dizendo que na casa dele falam muito isso. O Igor está dizendo que ouviu sobre desquite no filme do Mazzaropi. Olha que beleza, né? Conhecimento histórico aí. Muito bom. Então, gente, lei do desquite em 42, lei do divórcio apenas em 1977. Queridos, antigamente era uma tragédia para a mulher ser separada. Socialmente falando, a mulher que perdia o casamento, ela era estigmatizada. Hoje, quando eu falo isso, parece um absurdo. E tem que ser considerado um absurdo mesmo. Mas no Brasil, durante muitos anos, eu já tive um amigo, advogado mais antigo, que ele preferia falar, quando era criança, ah, o meu pai morreu. Porque era menos vergonhoso do que falar que a mãe dele era separada do pai. Você tem ideia disso, gente? Outros tempos, né? Então, como é que eu vou pensar em união estável ou afetiva se nem as uniões heterossexuais estavam bem delimitadas? Havia um preconceito absurdo com quem era separado, quem era divorciado. Quer ver uma outra questão fundamental? Filhos havidos fora do casamento não tinham proteção legal. Chamado filho adulteríneo, filho espúrio, que o pessoal acabou virando xingamento, né? Bastardo. Já ouviu isso? Esses filhos não tinham direito a nada, direito ao nome, direito à sucessão, né? Patrimônio, direito à pensão, não tinha direito a nada. O cidadão era casado, tinha um filho com a empregada, aquele filho não tinha proteção jurídica. Estou falando disso, gente, no século passado. Olha como o direito brasileiro evoluiu a partir de 88. Nós tínhamos um Estado ainda muito preconceituoso. O preconceito institucionalizado. Você já imaginou isso? O cidadão tem um filho e aquele filho não tem direito nem ao sobrenome. Não tem direito à pensão do pai, não tem direito a direito previdenciário, não tem direito a nada. E ainda é estigmatizado, né? Filho espúrio, filho bastardo. A Constituição de 88, ela foi uma revolução com relação à filiação. Porque ela diz, os filhos têm igual proteção do Estado.
Sejam eles filhos legítimos, sejam eles fora do casamento, sejam filhos adotivos. Hoje nós falamos muito, né, em filhos socioafetivos. Já viu isso? Então aqui nós estamos unificando a proteção legal, a proteção do Estado para qualquer tipo de filho. Esse era o cenário que existia no século passado. Olha lá o Código Civil de 16, gente. Trouxe alguns artigos aqui para vocês entenderem onde eu quero chegar. Artigo 1448. Prestem atenção, meninas, nesse artigo. A mulher, agravada em sua honra, tem direito de exigir do ofensor, se este não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à condição e estado ofendida. Aí vem lá as hipóteses. Olha o inciso 2. Se mulher honesta for violentada ou aterrada por ameaças. Mulher honesta? Então só tem proteção do direito a mulher honesta. Se a mulher é uma prostituta, ela não tem proteção legal? Você entende isso, gente? Olha que coisa, né? A gente classificava as pessoas por ideais, ideologias da época. Então a mulher tem que ser honesta. Aí eu te pergunto, qual é o conceito de mulher honesta? Para homem não tinha essa definição. Homem honesto não existia, só para mulher. Olha lá, Micaele dizendo, como se nem pessoas fossem. Exatamente, Micaele. Tainá está absurdada, como diria a querida professora Roseli, né? É um absurdo. Exatamente. Então vamos piorar um pouquinho. Olha aí, Brasil. Dos direitos e dos deveres da mulher. A mulher tem deveres. A grande questão é que, olha isso, a mulher assume pelo casamento com os apelidos do marido, apelidos seriam o sobrenome, né? A condição de sua companheira, consorte, auxiliar nos encargos da família. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido, inciso 7, exercer profissão. A mulher não pode, sem autorização do marido, nem trabalhar. Como que pode uma coisa dessa, gente? O pessoal tá brincando aqui no chat. Ai, Brasil, estamos gravando, hein? Olha lá então, gente. A mulher não podia nem exercer a profissão. E vocês sabem que a profissão dá dignidade às pessoas. A mulher ter autonomia, a mulher... Não estou dizendo que toda mulher tenha que trabalhar. Isso é uma opção de cada um, né? Eu conheço, tenho amigos, inclusive, que o marido trabalha, a mulher cuida do filho, cuida da casa, não tem problema nenhum nisso. Mas se a mulher quiser trabalhar, ela precisa de autorização do marido. É um absurdo, né, gente? Nós percebemos que o direito começou a mudar quando as mulheres começaram a ocupar espaço na sociedade. É extremamente importante que nós tenhamos professoras universitárias, que nós tenhamos advogadas mulheres, promotoras mulheres, defensoras mulheres, juízas mulheres. A Delegacia de Polícia Civil criou a chamada DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, que é liderada por delegadas mulheres. Gente, você acha que quando tem um abuso sexual é mais fácil um homem entender isso ou uma mulher entender isso? Um delegado tratar desse caso ou uma delegada mulher? Percebem a diferença? A Júlia está dizendo que o bisavô dela proibiu a avó de estudar, ser professora, por achar coisa de mulheres desonradas. Tudo bem, Júlia? Estou traduzindo aqui porque estamos gravando, hein? Mas o pessoal entendeu no chat, o pessoal entendeu. Então, mas é um absurdo, né, Júlia? Percebe que coisa? Então, nós começamos a perceber, gente... muitas pessoas dizem isso, né? O aborto continua sendo crime no Brasil porque é decidido por homens. Será que se nós tivéssemos 11 ministras mulheres no Supremo, a visão sobre o aborto seria a mesma que temos hoje? Não estou dizendo que eu sou a favor da descriminalização, não. Estou lançando argumentos para vocês pensarem. Então perceba, como que nós vamos tratar de questões, né? Nós tivemos aí uma discussão seríssima com relação a absorventes femininos. Vocês viram isso? A nível federal, teve gente contra distribuir absorvente para mulher que não tem condição econômica. Gente, uma questão de higiene, uma questão de dignidade. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender como alguém pode ser contra um projeto que fornece absorvente para mulher que não tem condição econômica. Aqui em Araçatuba teve um aluno nosso, que é vereador, inclusive, que trouxe a discussão.
E me parece que aprovou legislação municipal, se eu não estou enganado. Então, queridos, percebam, né? A Tainá está dizendo que aprovou. Foi o Wesley, né? O Wesley, Micaele. Muito bem, manda um abraço para ele. É um projeto de lei sensacional, a meu ver. Queridos, as mulheres nos presídios não tinham absorvente também. Você já imaginou isso? Tem um livro chamado Presos que Menstruam. Dá uma olhada nisso depois. Vamos falar sobre isso em população carcerária, na aula sobre detentos e população carcerária. Questões mínimas de dignidade, né, queridos? Uma condição biológica da mulher, a própria sociedade nega. Exatamente, Júlia. É um tema que realmente traz uma revolta, né? Olha só, queridos. Olha que absurdo. Para quem foi meu aluno no primeiro ano, sabe a resposta já. Mulher casada pode ser vítima de estupro quando o próprio marido é o agente? Então, a mulher se casou, o homem forçou a barra, ela não queria relação sexual, o homem obriga a mulher a ter a relação sexual. Esse homem vai ser criminalizado? Ele vai responder pelo crime de estupro? Vamos dar uma lida nos autores da época. Olha o Nelson Hungria, um dos autores do Código Penal. Questiona-se sobre se o marido pode ser ou não considerado réu de estupro quando, mediante violência, constrange a esposa à prestação sexual. A solução justa no sentido negativo. Ele não deve responder pelo crime? Nelson Hungria dizia que não. Porque a cópula intramatrimônio é recíproco dever dos cônjuges. Dever da mulher. Ter uma relação sexual é um dever da mulher casada. Vocês estão entendendo a ideologia da época, gente? Tinha um seriado da Globo com o José Wilker, que ficou muito famoso, que o marido chegava em casa todo bruto, né? E prepare-se que hoje eu vou lhe usar. Vocês lembram disso? Era um retrato da sociedade da época, gente. Era a sociedade da época. Então, virou até memes da Tainá, exatamente. Gabriela, muito bom, Igor. Seriado Gabriela, exatamente. Olha lá, o marido violentador, salvo excesso inexcusável, fica isento até mesmo da pena correspondente à violência física. Não responde nem por lesão corporal. A não ser que tenha sido muito absurdo aí, né? Mas, gente, esse é o entendimento de quem escrevia o direito. Nelson Hungria foi um dos principais nomes do direito brasileiro. Sabia que ele foi até ministro do Supremo, né? Nelson Hungria Hofbauer. Então, a grande questão é que, dá uma olhadinha em outro autor da época, Magalhães Noronha. O marido tem direito à posse sexual da mulher. E ela não pode se opor. À posse sexual da mulher? Hoje o pessoal fica revoltado. Esse era o direito da época. Estou falando de 1940. A Beatriz dizendo que essas aulas vão ajudar muito ela a terminar o TCC. Que bom, Beatriz. Fico feliz aí. Em poder colaborar, né? A Júlia está dizendo, olha só que beleza ser homem nessa época, né? A Amanda dizendo, engraçado que não faz tanto tempo assim. Pois é, Amanda. Esse é o ponto, minha querida. Esse é o ponto. Então, como é que nós vamos falar? Vocês estão entendendo a importância da Lei Maria da Penha? Sim ou não? Estão entendendo como que foi um avanço, foi um salto no direito brasileiro, uma legislação específica de proteção para as mulheres? E mesmo assim, mesmo com a Lei Maria da Penha, queridos, a Lei Maria da Penha é de 2006. 2006. É muito recente. E aí a gente pensa, não, professor, agora vai a proteção às mulheres com a Lei Maria da Penha. Alguns anos depois, nós tivemos uma outra lei falando sobre feminicídio. Por quê, professor? Porque as mulheres continuam morrendo no Brasil de forma absurda. E quase sempre que uma mulher morre no Brasil, estatísticas de órgãos públicos, quase sempre, quando uma mulher morre no Brasil, quando ela é assassinada, ou foi o marido, ou foi o namorado, ou foi o amante, ou foi o companheiro. Quase sempre. Assim está dizendo, por isso que respinga tanto nos dias de hoje, Amanda. Pois é, gente. Temos muitos reflexos disso, diz a Tainá. Exatamente. O ex, né, Maurício? Exatamente. E aí você fala, professor, então a Lei Maria da Penha resolveu a questão da violência doméstica? Resolveu nada. Nós tivemos que criar um tipo penal específico do feminicídio. Teve que colocar no Código Penal um tipo penal específico para agravar a pena quando acontece uma situação de feminicídio. A Júlia dizendo que na região do Sorocaba teve 2 feminicídios na semana passada. Pois é, Júlia. Quase todo dia tem alguma notícia sobre isso. Olha só que coisa. Mais uma questão fundamental para nós.
Tainá tá dando uma estatística. Fala a fonte para mim depois, Tainá, por gentileza. Estatísticas gravíssimas sobre violência física, violência sexual. Queridos, eu já recomendei em outras reuniões do grupo, mas estou recomendando agora novamente, um podcast chamado Praia dos Ossos. Você vai ouvir esse podcast lá no Spotify, principalmente. Quem não ouviu, vai fazer o compromisso de ouvir nessas férias. Vale muito a pena. Praia dos Ossos. O Praia dos Ossos vai discutir a tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri. Olha só, a Adriana dizendo que é muito bom, mas é revoltante. Olha só, queridos. Essa senhora, chamada Ângela Diniz, era uma grande personalidade da High Society brasileira. Ela era muito conhecida, né, nos jornais, nas revistas. Uma mulher notória por sua beleza e que tinha algumas posições progressistas, né, consideradas até à frente do seu tempo. A Adriele está me ajudando aqui, dizendo que era uma socialite rica. A bem da verdade é que a Ângela Diniz era muito famosa nas colunas sociais. Ela teve um casamento, acabou se separando, era uma mulher que fumava, o que na época era um escândalo, né? Era um absurdo a mulher fumar. Era uma mulher que havia uma certa discussão se ela se relacionava ou não com outras mulheres, e por isso ela era muito atacada socialmente. E ela teve um relacionamento com o Doca Street. Street é o sobrenome dele mesmo, né? O Fernando. O Doca vem de Fernandoca, o apelido e tal. E num ataque de ciúmes em uma casa na Praia dos Ossos, a Praia dos Ossos existe mesmo, fica no Rio de Janeiro, salvo engano. E num ataque de ciúmes, o Doca Street desfere, se eu não me engano, 4 tiros contra a Ângela Diniz, acertando 2 no rosto, 2 na cabeça. O Doc Street é levado a júri. Ele atirou e tirou a vida de uma mulher, 4 tiros. E ele foi defendido por um dos maiores advogados que o Brasil já teve, chamado Evandro Lins e Silva, considerado advogado do século pela OAB de São Paulo. E o Doca Street, acreditem se quiserem, no primeiro julgamento do júri, olha o spoiler, professor, não faça isso. Importante para a aula, né, gente? Não tem jeito. Depois você assiste. O Doca Street não foi condenado por homicídio. Peraí, professor, não estou entendendo. O senhor falou que ele atirou nela 4 vezes, 2 pegaram na cabeça. Ela atirou contra ele, professor? Não, ela não atirou contra ele, não. Ela tentou matar ele, professor? Não tem evidência nos autos disso. Ele matou a mulher por ciúme. E não teve condenação por homicídio. Isso eu estou falando da década de 60 a 70. Discutiu-se um excesso de legítima defesa, o que é algo absurdo, mas principalmente a tese da legítima defesa da honra. Honra se lava com sangue. Então, se a mulher trai o marido pode matar a mulher, pode matar o amante, ele não vai ser condenado. Você fala, nossa, professor, mas isso não é possível. Isso é tão possível que o Supremo teve há pouquíssimo tempo atrás. Decisão recente que nós vamos estudar nas próximas aulas. O Supremo teve que dizer que a legítima defesa da honra não é uma tese que pode ser usada no tribunal do júri. Porque em muitos cantões do Brasil, principalmente regiões mais longínquas, muitas pessoas ainda eram absolvidas por legítima defesa da honra. Você pega aquelas cidades mais machistas, cidades de interior de estado, extremamente de coronéis, o cidadão matava o outro, não, a mulher mereceu morrer, traiu o marido. Legítima defesa da honra. O Doc Street, no primeiro julgamento, ele não foi condenado como deveria ter sido. E aí você vai ouvir toda a história, vai ouvir a defesa do Evandro Lins e Silva. Gente, para quem pensa em ser advogado, esse seriado é uma aula de argumentação. É claro que o Evandro Lins e Silva estava exercendo uma função da época dele, né? É claro que a defesa que ele fez nos dias de hoje é uma defesa absurda. Porque nos julgamentos contra mulheres, ou que envolvem mulheres,
tenta-se incriminar a mulher, tenta criminalizar a mulher, como quase que ela mereceu morrer, professor. É essa linha de defesa que é colocada. A Amanda dizendo que em São Paulo a gente tem uma outra realidade, querendo ou não. Pois é, Amanda, mas a tese da legítima defesa da honra ainda era usada em muitos tribunais, né, em muitos tribunais do júri no Brasil. Então, estou indicando para vocês Praia dos Ossos, indicação de podcast no Spotify, e sobre violência doméstica. Estou indicando o seriado Bom Dia, Verônica, na Netflix. Fica aí a referência para vocês conhecerem um pouquinho mais, entrarem. Esse curso, gente, de verdade, queridos, não é um curso para você passar umas horas e ficar aí com um certificado de 18 horas. Não, é um curso que te convida a refletir sobre o direito, a refletir sobre a sua função. Professor, como que eu posso ajudar a mudar essa realidade? Seja como advogado, como defensor, como juiz, como estagiário. Muito bom. A Mariana dizendo que tem um livro também sobre o Bom Dia, Verônica, Mariana. É baseado num livro? A Beatriz Oliveira está indicando a série Telefonistas. Também é ótima. Beatriz, coloca no grupo do WhatsApp lá depois. Não conheço. Vou ver se eu assisto. Fica a indicação aí da Beatriz. A Mariana dizendo que tem um livro mesmo sobre o Bom Dia, Verônica. Muito legal. Muito bem, gente. Avançando. Isso, Micaele. Exatamente isso. Como melhorar o nosso mundo, né? Essa é a perspectiva. Bom, fizemos uma rápida leitura histórica do nosso país, da nossa sociedade, da nossa realidade. Vimos que o direito legitimou muitas violências, muitas agressões acabavam sendo impunes, com proteção jurídica, inclusive. E vamos ver agora como essa realidade começou a mudar. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, é considerada a Constituição cidadã. Ela reuniu muitas reivindicações de muitas camadas sociais. Teve uma atuação forte de sindicatos, associações, igrejas, indígenas, grupos sociais dos mais variados. Participaram do debate, proporam, né? Nós tivemos ali propostas de textos constitucionais, porque autorizou-se a participação popular, então as pessoas podiam mandar propostas para construir o texto constitucional. E aí, eu posso até indicar alguns livros depois falando desse período histórico. Tem um livro muito bom falando sobre os bastidores da Constituição. Depois do intervalo, eu vou trazer alguns livros aqui para vocês. Mas a grande questão é que vamos analisar como a Constituição de 88 raciocina os direitos humanos fundamentais. Como ela estrutura a proteção jurídica a esses direitos. Eu passei alguns textos do Barroso, vocês vão ler em casa o texto na totalidade, mas eu estou selecionando alguns fragmentos aqui fundamentais para a nossa aula. Leiam comigo. Para Luiz Roberto Barroso, o constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do século XX, derrotando diversos projetos alternativos e autoritários que com ele concorreram. Nós tivemos o nazismo, o fascismo, que foram derrotados pelo constitucionalismo democrático. Também referido como Estado constitucional, ou na terminologia da Constituição brasileira, Estado democrático de direito, ele é produto, o constitucionalismo democrático contemporâneo, de duas ideias, a fusão de duas ideias, que tiveram trajetórias históricas diversas, mas que se conjugaram para produzir um modelo ideal contemporâneo. Constitucionalismo significa Estado de direito, então o Estado que é regido pelo que a lei determina, pelo que a Constituição determina, inclusive impondo limites ao Estado, aos governantes, para evitar governos totalitários. Então, constitucionalismo significa Estado de direito, poder limitado e respeito aos direitos fundamentais. E democracia, que por sua vez traduz a ideia de soberania popular, de governo do povo, de vontade da maioria. É bem verdade que o constitucionalismo democrático, ele não privilegia apenas a vontade da maioria.
Nós sabemos que o constitucionalismo democrático contemporâneo protege minorias. Inclusive, matéria da nossa aula, o Supremo exerce uma função, quem lembra? Uma função, quando ele julga contrariamente à maioria para proteger direitos fundamentais, parabéns, Maurício, uma função contramajoritária. Se você nunca viu essa palavra, anote e estude sobre isso. A função contramajoritária do Supremo funciona assim. Queridos, se nós tivéssemos um plebiscito hoje no Brasil sobre a adoção de crianças por casais homossexuais, o que você acha que ia dar? A maioria vota a favor dos homossexuais ou contra? Responde aí no chat. Se tivesse uma consulta popular, muito provavelmente a maioria seria contra a adoção de crianças por casais homossexuais. Mas o Supremo autorizou? Autorizou. Professor, mas ele julgou contra a maioria? Exatamente. Mas por que ele julgou contra a maioria? Grave essa ideia para não esquecer nunca mais. Para proteger direitos fundamentais. O Supremo pode contrariar a maioria sempre que for proteger direitos fundamentais. Porque senão, a maioria pode causar uma tirania. Sim ou não? Você já imaginou se nós tivéssemos uma maioria para colocar o nazismo na Constituição brasileira? O Supremo pode autorizar isso? Ah, professor, é a vontade da maioria. Não, filho, não. É a vontade da maioria sempre que não violar direitos fundamentais. Se violar, o Supremo tem que agir. Função contra-majoritária. Está claro a todos, queridos? Maravilha? Então, a nossa democracia não é apenas a vontade da maioria. É a vontade da maioria desde que não viole direitos fundamentais. Se tiver que proteger direitos fundamentais, o Supremo pode julgar de acordo com a minoria. Maria Luísa dizendo, velho pensamento utilitarista, né, professor? Pois é, Maria Luísa. Percebam, então, que o constitucionalismo democrático é uma fórmula política baseada no respeito aos direitos fundamentais e no autogoverno popular. Então, vamos pensar aqui, professor, na vontade da maioria. Lá em 1997, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ele encabeçou uma emenda constitucional propondo que as eleições presidenciais para governo do estado e para prefeito autorizassem uma reeleição. Você sabe que lá em 1988, a Constituição não autorizava a reeleição. Em 88 não tinha reeleição. O Congresso votou e venceu a vontade da maioria. Vai ter reeleição para presidente. Pergunta: isso viola algum direito fundamental, gente? Sim ou não, rápido? Simplesmente a possibilidade do presidente se reeleger viola algum direito fundamental? Não, não viola, professor. Então, vai prevalecer a vontade da maioria? Sim ou não, rápido? Vai prevalecer. Sem dúvida. Da mesma forma que nas eleições passadas, discutia-se um mandato de 5 anos. Professor, se eu quiser mudar a Constituição, tirar a reeleição e colocar um mandato só de 5 anos, isso viola direitos fundamentais? Sim ou não, rápido? Não, professor, é uma opção política. É uma opção política. É possível que isso aconteça? É possível. O Supremo vai interferir nessa decisão? Não, ele não vai. Por quê, professor? Porque a maioria prevalece na democracia. É por isso, gente, prestem muita atenção no que eu vou te falar agora, que na democracia, uma das questões mais importantes é o diálogo. Diálogo. Às vezes eu tenho uma opinião completamente absurda porque eu não ouvi a outra parte. Porque eu não ouvi o que pensa aquela pessoa, o que pensa aquele grupo. E esse é um dos problemas que nós temos no Brasil hoje. Porque a gente não tem mais diálogo, a gente só tem monólogo. Ou você é Bolsonaro ou você é Lula. Ou você é Corinthians ou você é Palmeiras. Ou você é comunista ou você é liberal. Não, a gente não tem diálogo mais. Isso é um problema terrível.
Por quê, professor? Porque nós não avançamos. Lembra do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se você não tem diálogo, você vai ter sempre uma velha opinião formada sobre tudo. Você tem que ouvir as pessoas. Eu falei para vocês que eu tive um curso pela UERJ e pela Federal do Amazonas, que na aula sobre povos indígenas, colocaram 2 indígenas para dar aula para nós. Professor, eles são formados em direito? Tem mestrado, doutorado, são professores? Não. Eles convivem numa comunidade indígena. E eles têm uma consciência fantástica. Eu fiquei olhando aqueles 2 indígenas falando e pensando como nós somos preconceituosos. Como nós achamos que nós somos civilizados e eles estão lá na Idade da Pedra ainda. Sendo que eles estavam dizendo, né, nas aulas, inclusive, da cooperação, de como eles são solidários entre si, né? Então, às vezes, se a gente ouvir as pessoas, nós vamos aprender muito mais do que ficar aí pensando de uma forma não democrática, digamos assim. Tem uma passagem maravilhosa do Drauzio Varela, que ele fala que o Drauzio ele teve uma atuação no Carandiru, a Casa de Detenção de São Paulo, né? Ele teve atuação em presídios femininos e estava tendo um surto de AIDS num presídio certa vez. E chamaram o Dr. Drauzio para dar uma palestra sobre educação sexual. E o Drauzio ficou lá 50 minutos falando sobre a importância do preservativo, sobre a importância de usar camisinha, sobre a importância de não fazer sexo desprotegido. E quando ele terminou a palestra, ele achou que ele tinha abalado, né? Achou que ele estava, agora sim, ensinei as pessoas. Teve um detento que levantou a mão e falou assim, doutor, isso tudo aí a gente já sabe. O problema é que o presídio não distribui camisinha para nós. Então, como é que o senhor quer que a gente se proteja se o Estado não fornece a proteção? Você está entendendo que se não tivesse o diálogo, a AIDS e as doenças sexualmente transmissíveis continuariam acontecendo? Você tem que parar para ouvir as pessoas. Inclusive as pessoas que pensam diferente de você. Talvez esse seja o diálogo mais proveitoso. Vocês já assistiram o Dilema nas Redes? O Dilema das Redes na Netflix? Vocês já perceberam como que o algoritmo está criando bolhas e aparece no seu feed de notícia só as coisas que você gosta de ler? Isso é perigosíssimo, gente. Isso é perigosíssimo. Porque senão você vai criando bolhas mesmo, né? E isso gera intolerância. Intolerância. Fica a recomendação do seriado aí, O Dilema das Redes. Se não assistiu, assista. Vale a pena. Vamos avançando, então. Democracia exige diálogo. Engraçado que o prefeito Calil, lá de Belo Horizonte, ele foi reeleito com 60% dos votos na capital mineira. E um dos problemas que ele resolveu, pelo menos pelas estatísticas, enfim, Belo Horizonte sofreu muito com enchentes, chuvas fortes, a cidade foi destruída. E quando ele teve que reconstruir o trânsito, ele resolveu para muita gente a questão do trânsito. E ele foi no Roda Viva e perguntaram para ele, prefeito, como é que o senhor resolveu essa questão do trânsito, que era um problema grave na cidade? Ele falou, olha, eu demorei muito, mas eu ouvi todo mundo. Então eu fiz uma reunião no sindicato dos taxistas, depois eu fiz uma reunião no sindicato dos mototaxistas, depois eu fiz outra reunião com os Ubers, depois eu fiz reunião com os motoristas de ônibus, depois eu fiz reunião com o pessoal que faz caminhada, que é pedestre, pessoal que gosta de fazer corrida, depois eu fiz reunião com ciclista, e eu fui ouvindo o que todo mundo tinha para falar. Quando eu ouvi e entendi o que estava acontecendo, nós montamos uma política pública que tentasse atender a necessidade da maioria. Então eu fui ouvindo um pouquinho de cada um para resolver um problema. Você percebe a importância das audiências públicas, gente? Quantos de nós já fomos participar de uma audiência pública na prefeitura, na Câmara dos Vereadores? É muito fácil ficar criticando o político, mas o que a gente tem feito pelo município? O que a gente tem feito pelo nosso bairro? Você percebe isso, gente? No Brasil, a gente terceiriza a responsabilidade. Então, a democracia, ela exige diálogo.
Agora, é difícil ter diálogo. Desculpem aí, que tem uma galera que fica chateada comigo, mas é difícil ter diálogo. Quando o jornalista faz uma pergunta, o presidente da República vira as costas e vai embora. Você entende isso? A gente está vivendo tempos que está faltando diálogo, principalmente entre pessoas que não se concordam, né? Que não pensam de forma igual. Bom, avançando no que interessa. Para Luiz Roberto Barroso, o Estado Constitucional de Direito desenvolveu-se a partir do término da Segunda Guerra Mundial, como nós vimos na aula passada, e se aprofunda no último quarto do século XX, tendo por característica central, olha isso, gente, a subordinação da legalidade a uma Constituição rígida. Então, a Constituição se torna o centro do ordenamento jurídico. A Constituição se torna a norma mais importante, parâmetro de validade. Por que parâmetro de validade, professor? Porque uma lei só vale se respeitar o que está na Constituição. Olha o texto do Barroso. A validade das leis já não depende apenas da forma como a lei foi feita, a forma da sua produção, mas também da compatibilidade do seu conteúdo com as normas constitucionais. Então vamos voltar um pouquinho. Lembra da história do amianto? Amianto, minério de ferro, muito utilizado na construção civil. A gente tinha leis federais que autorizavam a utilização do amianto no Brasil, a exploração do amianto. A medicina evoluiu, avançou e nós descobrimos que o amianto, o contato direto com o amianto, propaga o câncer. Se você foi meu aluno, você lembra dessa história. Professor, o que aconteceu com essas leis federais que autorizavam a extração de amianto? Elas continuam constitucionais, gente? Sim ou não, rápido? Olha, ela foi feita, né, pelo parlamento, teve deputado, teve senador, passou pelo presidente da República. Ela seguiu o que a Constituição determina. Essa lei do amianto continua sendo válida, sim ou não? Vai, Brasil. Acho que vocês não entenderam. O amianto propaga o câncer. O câncer. Eu posso ter uma lei que autoriza a extrair minério que propaga o câncer? O pessoal está falando que não, né? Finalmente, gente. E por que essa lei não é válida mais, professor? Isso, Fábio, ela passou a ser inconstitucional. Porque a Constituição protege o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à saúde. Uma lei que autoriza a extrair um minério que propaga o câncer é uma lei inconstitucional. Então percebam que as leis só valem se estiverem de acordo com a Constituição. Perceba, mais que isso, a Constituição, além de impor limites ao legislador e ao administrador, determinou-lhes também deveres de atuação. Você sabe que no Brasil, o cidadão, ele ganhava uma eleição e resolvia a vida da família, né? Então, minha mãe vai ser secretária de educação, meu pai vai ser secretário da economia, meu primo vai ser assessor, minha sobrinha, iria aparelhando a prefeitura. A gente chegou ao consenso de que essa prática era péssima, né? E aí nós criamos, então, o chamado nepotismo. É um limite ao administrador. Por melhor que seja o seu familiar, por melhor que seja o seu parente, se você é prefeito, ele não vai poder ser nomeado em cargo em comissão. Limites à atuação do administrador. Já ouviram falar da lei de responsabilidade fiscal? Sabe o que acontecia no Brasil? O cidadão era prefeito, governador ou presidente, disputava a reeleição e perdia. Se ele perdesse, sabe o que ele ia fazer no último ano? Ele ia queimar o dinheiro da prefeitura, do Estado, ia fazer um monte de compromisso e arrebentar com o caixa. Qual que é a ideia da lei da responsabilidade fiscal? Você só pode gastar o que você arrecadou. Se você gastar mais do que arrecada, você pode se tornar inelegível. Você entende essa ideia de limites ao administrador? Olha o constitucionalismo aí, limites ao exercício do poder. Prefeito não pode tudo, governador não pode tudo, tem que ter limites. Então a Constituição, além de impor limites ao legislador e também ao administrador, determinou-lhes ainda deveres de atuação. É aí que nós vamos, inclusive, começar a pensar nas políticas públicas. Políticas públicas para materializar direitos. Não adianta escrever lá na Constituição que todo mundo tem direito à educação.
Se não tiver escola, se não tiver professor, se não tiver giz, se não tiver merenda, a Constituição é só um pedaço de papel. Eu preciso de políticas públicas para efetivar direitos. Vamos falar disso já já. A ciência do direito, então, assume um papel crítico e indutivo da atuação dos poderes públicos. Juízes e tribunais passam a deter uma ampla competência para invalidar atos legislativos ou administrativos e para interpretar criativamente as normas jurídicas à luz da Constituição. Então vamos lá, gente. A Constituição brasileira deu abertura para um fenômeno que nós conhecemos como judicialização. Judicialização. Já estudaram sobre isso? A Dona Maria precisa de um remédio. E a Dona Maria é pobre, hipossuficiente economicamente. Ela vai lá na Secretaria de Saúde, faz o requerimento. O que o Estado vai falar para ela? Tem o remédio da Dona Maria, sim ou não? Não tem, né? E aí? Dona Maria que morra porque o Estado não tem o remédio? Se o Estado não providencia, o que a Dona Maria pode fazer, gente? Participa do chat, não me deixa sozinho aqui não. Vai, Brasil. Se não tem o remédio, o que a Dona Maria pode fazer? Fábio está dizendo, leva para a justiça, professor. Amanda está dizendo, ajuizar uma ação, adentrar no judiciário, solicitar a medicação. A Micaele está mais drástica. Recorre ao STF. Calma, Micaele. A Dona Maria está aqui em Araçatuba, né? O processo dela até pode chegar no Supremo, mas vai ter que passar por outras instâncias, né? Até poderia ter uma discussão de Supremo, Micaele, se tivesse uma hipótese de reclamação constitucional. Vamos falar disso mais para frente. O Fábio está dizendo aqui. O Fábio, esse é um assunto interessante, hein, cara? A questão dos medicamentos à base de cannabis, né? É uma questão interessante, vai ser discutida no judiciário brasileiro. Bom, então, gente, perceba, esse fato da Dona Maria poder levar ao judiciário, isso é a judicialização. Inclusive, a judicialização da saúde é tema de monografia, né? Muita gente escreve sobre isso. Porque eu estou falando de um medicamento comum. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo. E se esse medicamento custar R$1 milhão? Imagine um município do tamanho de Bilac. Temos alguém de Bilac? A grande Bilac, tem alguém aí? Se nós tivermos um medicamento de R$1 milhão para uma cidade pequena, você concorda comigo que uma decisão judicial pode acabar com o orçamento do município? O Fábio está dizendo, às vezes R$1 milhão é a arrecadação do mês inteiro, professor. Exatamente, Fábio. E aí nós vamos entrar nessa discussão da judicialização da saúde sobre um conceito que você deve ter estudado em direito constitucional ou vai estudar, da reserva do possível e o mínimo existencial. Porque a gente já teve casos no Brasil de medicamentos que não têm autorização da Anvisa. Só que o medicamento já foi testado nos Estados Unidos e está salvando o pessoal lá. O Estado brasileiro ele pode ser condenado a fornecer um medicamento que não tem autorização da Anvisa? O Estado brasileiro pode ser... Isso já chegou no Supremo, já chegou no STJ. E dependendo dos requisitos legais, a resposta é sim. Dependendo, se for preenchido os requisitos legais, o Estado pode ser condenado. Isso aí dá um curso à parte, né? Só para a gente falar de judicialização da saúde. Mas perceba, a judicialização é a possibilidade da pessoa levar ao judiciário a concretização do seu direito. Senhor, está escrito na Constituição aqui, eu tenho direito à saúde, tenho direito à vida. Então, mas como é que funciona? Tem dinheiro para todo mundo? Perceba que são questões complexas. Mas e aí, vai deixar morrer? Sabe que eu tinha um colega no mestrado, juiz, que ele era meio drástico, né? Presta atenção no raciocínio. Ô, doutor, Dona Maria está precisando de um medicamento aí, o senhor vai conceder? Ele fala, não. Não, transplante de órgão, por exemplo. Dona Maria precisa de um transplante, entrou na justiça, caiu no seu gabinete para decidir a tutela provisória aqui, a liminar. Está entendendo? Dona Maria precisa de um transplante. Ou transplanta agora ou morre.
Aí pergunta para o meu amigo lá do mestrado, juiz, o senhor concede o transplante? Ele falava, não. Não, ela vai morrer. Então, como diria Dr. House, morrer todo mundo vai, né? A discussão é quando. Sabe por que ele fala que não? Porque se eu conceder o órgão para Dona Maria, eu vou matar o seu José que está na fila. Ele entrou com o pedido, ele está esperando o órgão também. Então, se eu tiver que escolher quem vai morrer, eu vou escolher privilegiar aquele que entrou nas vias tradicionais. Porque senão a Dona Maria, que nunca fez requerimento nenhum, atravessa uma petição aqui e mata o seu José, que está lá faz 8 meses esperando o transplante. E aí, Brasil? Esse é o momento que a sua cabeça trava. Mata a Dona Maria ou o seu José? A vida não é esse todinho gelado que vocês estão imaginando. O pessoal quer ser juiz, mas não sabe que às vezes vai ter que enfrentar esses dilemas. Você vai ter que colocar a cabeça no travesseiro à noite e vai tentar dormir depois, sabendo que um dos dois vão morrer por uma canetada sua. Você entende a complexidade? Hard case, exatamente, Natan. Tainá está dizendo, pesado, hein, senhor? Amanda disse leading case demais. Eu acho que é hard case, né, Amanda? Leading case seria o primeiro caso, né? Acho que seria hard case aqui. Então, percebam, gente. Foi o corretor, né, Amanda? Corretor, professor. Fui digitar hard e apareceu leading. Tudo bem, faz sentido. O negócio é o seguinte, queridos. Percebam, então, que a questão da judicialização, ela significa levar ao judiciário uma tomada de decisão para concretizar o direito. Então, eu vou buscar na justiça que o juiz, que o tribunal efetive o direito no caso concreto. Isso exige uma postura mais ativa. Quer ver um outro exemplo? A gente está terminando essa primeira parte da aula. Eu preciso de um número de vagas para matricular algumas crianças na escola. O juiz pode mandar construir uma escola? Pensa comigo. Tem um bairro, então imagine, sabe esses prédios, conjuntos habitacionais? Tem muita gente indo para um lugar específico da cidade. Não sei fazer propaganda, mas já mencionando, pensa em CDHU, pensa em MRV, um monte de apartamentos. Você coloca 3, 4, 5 mil pessoas. Vai ter uma galera que está indo para lá. Tem criança lá. O juiz pode determinar que seja construída uma creche naquele bairro? Ou isso é uma função do prefeito? Isso é uma função dos vereadores? O juiz ele pode tomar decisões que são do administrador público? Você percebe onde vai entrar em conflito? Peraí, professor, o juiz está criando lei, o juiz está criando política pública? Pois a gente tem ações direto, pedindo vagas em creches, em escolas. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque você acha que o juiz tem conhecimento do orçamento do município? O juiz sabe quanto que pode gastar, quanto não pode? Então, gente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque no Brasil a impressão que dá é que o judiciário virou a salvação. Então, como a Constituição diz que eu tenho muitos direitos, eu vou no judiciário buscar esses direitos. Mas você consegue entender que isso pode abalar a harmonia entre os poderes? Então, o constitucionalismo, ele tem tensões, ele tem conflitos. Quem pode atuar, quem não pode? Essa decisão é legítima, não é legítima? Mas tudo isso nós voltaremos a discutir após o intervalo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, se não, vamos tomar uma água rapidamente. E 8h40, não atrasa, hein? Tem muita matéria hoje. 8h40, estamos de volta. Obrigado, queridos, um abraço. Não precisa nem sair, tá? Só vou parar a gravação, depois nós voltamos.